e o Luiz Stuber, do Verde Asset, e o Rogério Xavier, da SPX. São grandes gestores aqui no Brasil e eles estavam chamando a atenção para tudo que eu venho falando aqui nos vídeos. Foi muito interessante ver o comentário deles ali, mostrando que a situação brasileira, de fato, ela é muito mais grave, né? A gente trazendo para o Brasil do que os investidores hoje estão pensando. Eles estão, nessa matéria, também chamando a atenção da política do Banco Central aqui no Brasil, que está acompanhando essa política monetária dos bancos centrais dos países desenvolvidos, trazendo um grande risco para a moeda e também para a economia, já que está intrinsecamente ligado a esse teto fiscal do governo, a esses gastos que o governo está fazendo durante essa pandemia e que deve continuar fazendo. Lembrando que a gente vai ter momentos eleitorais ainda e há essa expectativa de que o governo continue subindo os gastos. Já trouxe para você que esses gastos vão ser cobrados através de impostos. Não é à toa que temos um imposto aqui no Brasil, o CPMF, que está tentando ser negociada no Congresso dentro dessa reforma tributária, né? Entre outros que devem aparecer aí pelo caminho, como tributação em cima de dividendos, outras nesse sentido. Então, esses dois grandes gestores estão colocando o foco e estão comentando também sobre o que está acontecendo nos países desenvolvidos. Essa grande impressão de moeda corre o risco de trazer hiperinflação. E um deles comentou que é possível que a gente veja um grande plano Collor mundial em algum momento para evitar que essa hiperinflação aconteça, né? Para quem não sabe o que foi o plano Collor, foi aquele congelamento da poupança, né? O Estado acabou congelando o rendimento de pessoas que estavam na poupança e você não tinha como ter acesso a esse dinheiro. Então pode ser que no futuro, com o desespero aí do governo que vai tentar tabelar preços, né, em momentos de hiperinflação, né, no momento que a gente já está vendo essa inflação chegar, inflação de alimentos, inflação em serviços de saúde, o de alimentos é o que chega na frente, é o carro-chefe. Isso a gente está colocando uma inflação de alimentos, né, já que a gente também tem escassez de produção. Então, por causa da pandemia, foi produzido menos alimentos e hoje você tem mais dinheiro circulando na economia com juros baixos, mais pessoas tentando comprar um produto que está mais escasso. Isso naturalmente já leva o preço a subir e ainda mais quando tem muita moeda circulando, essa moeda vai perdendo valor e os preços também vão galopando, como a gente está vendo. E a gente não está colocando ainda nessa conta a alta que as commodities devem ter, como o petróleo, essas commodities que trazem aí a logística para a entrega desses produtos, para fabricação, para produção desses produtos, né? Então, a tendência de alta de preços deve ser ainda maior. E pode ser que no futuro um Estado no mundo possa acabar congelando de certa forma aí rendimentos de pessoas para que esse dinheiro não circule na economia e tentar frear de certa forma o que está acontecendo. Isso é o que trouxe aí um dos gestores nessa matéria, né? Hoje eles até acreditam que o Banco Central americano em algum momento vai reverter os juros quando a inflação chegar nos Estados Unidos. Só que eles não vão conseguir reverter os juros simplesmente porque a economia americana hoje é baseada em dívidas. Dívidas de indivíduos, dívidas de empresas e dívidas do Estado. E se você subir os juros, mesmo que venha a inflação, você vai ter um risco de calote generalizado e essa situação vai acabar eclodindo a economia americana, que hoje é sustentada em cima dessas dívidas. Então, mesmo que a inflação suba, o Banco Central americano vai ficar sem poder de mediar, sem conseguir subir juros. Isso vai acontecer também no Banco Central Europeu, vai acontecer também no Banco Central Japonês, vai acontecer na China, vai acontecer em mercados emergentes como o Brasil, que está adotando essa política também de juros mais baixos. A gente também está vendo a depreciação da moeda aqui. A situação de investimentos aqui no Brasil é muito delicada. Vamos colocar aí o cenário. A gente está com uma moeda que só se desvaloriza frente ao dólar, que é uma moeda que também vem perdendo força frente a outros pares no mundo, mas o real vem perdendo, talvez seja a moeda que mais perdeu valor frente ao dólar, o que mostra a fraqueza da nossa moeda atualmente. A gente vai começar a ver e já está vendo alta de preços de alimentos. Vamos começar a ver uma inflação que vai galopar ao longo dos próximos meses. Isso inevitavelmente vai acontecer, principalmente se o governo não conseguir conter os gastos, e isso é um grande risco atualmente neste momento, tanto que essa discussão do teto dos gastos que a gente viu do governo Bolsonaro com o Paulo Guedes, aí o mercado ficou com medo do Paulo Guedes de repente sair, teve aquela debandada do Ministério da Economia. Essa situação vai mostrando que a política econômica também está em grande risco aqui no
no Brasil. E o Brasil está muito intrinsecamente ligado a outros mercados emergentes aqui, nossos vizinhos aqui do lado, o México, de repente aqui a Argentina, outros países que estão gastando muito também nessa pandemia, mas talvez não tenham gastado tanto como o Brasil. Se houver um problema numa dessas economias, vai afetar economicamente também aqui o bloco como um todo. E a aversão ao risco de mercados emergentes também vai crescer bastante. E se a bolsa cair, vamos colocar o cenário de bolsa que eu venho compartilhando no Clube do Dólar. A gente tem ali uma média de 200 no gráfico diário, por exemplo, está em torno de 98.500 pontos, 98.600 pontos, que é um suporte interessante. A bolsa chegou a testar 2 vezes esse patamar na semana passada e voltou a subir, e agora ele se encontra no momento ali na análise técnica que a gente chama de congestão, que é uma tendência indefinida. Ela pode estar acumulando para subir, como pode também estar distribuindo para cair. A gente tende a acreditar que a bolsa pode subir graças à desvalorização do real. Então os ativos da bolsa vão ficar mais caros porque o real está se desvalorizando, e com a moeda mais fraca você vai precisar de mais moeda para comprar. Então a bolsa em relação ao real, ela deve subir, isso a gente acredita. Mas se o mercado cair, e a gente vê aí o risco, por exemplo, no setor financeiro, no setor bancário aqui na bolsa, entre outros setores aí, setor de educação, que está chamando a atenção aí por uma tendência mais de baixa, se isso acontecer, a gente vai ter juros baixos, a gente vai ter a bolsa caindo e a gente vai ter o real desvalorizando. Olha esse cenário para investidores aqui no Brasil. Essa situação é muito delicada para você entender como isso pode influenciar a sua vida. Você vai ter uma moeda perdendo valor, você não vai ter juros para ter esse rendimento e você vai ter uma bolsa que vai estar caindo. Isso é um cenário terrível se acontecer para o Brasil, tomara que não aconteça.